Vocês sabem que eu tô numa vibe de trazer uns casos aqui pra vocês nesse canal Mundo da Dani, né? E, gente, eu escutei um caso esses dias que eu também não lembro. Eu sou a rainha do True Crime, tá? De assistir True Crime, né? Mas eu não lembro de ter visto esse caso em algum lugar. E o que me pega muito em vários casos são casos de desaparecimento. Cara, me dá uma angústia, me dá uma agonia. Eu fico pensando como que é para uma família ter uma pessoa desaparecida. Porque assim, Deus me livre e guarde, mas a pessoa morre, você sabe que a pessoa morreu, né? Chegou a hora dela, por algum motivo, aconteceu, ela faleceu, ela não está mais ali. Você consegue, como diz os hindus lá em Varanasi, né? Talvez você consegue olhar para frente, né? As pessoas que morrem, elas cumpriram, né? O que elas tinham que cumprir, elas se foram, mas você continua viva. Agora, quando alguém da sua família desaparece, eu não sei como as pessoas conseguem seguir em frente. Aliás, eu já vi várias mulheres de filhos desaparecidos falando que a vida delas para exatamente no dia que o filho desapareceu. E esse é um caso de uma pessoa desaparecida, que é o Steven Clark. E é um caso, gente, sério, que me deixou bugada na cabeça. Olha só, era dezembro de 1992. O Steve, ele foi dar uma caminhada com a mãe dele, a Doris. E eles fizeram uma parada em um banheiro público. Esse caso aconteceu na Inglaterra e essa parada foi em Saltburn. Era uma cidade que eles moravam bem perto da onde eles estavam, mas eles pararam ali naquele banheiro público. De acordo com a Doris, ela viu quando o filho entra no banheiro masculino e ela entrou no feminino. Até aí tudo bem. Porém, ela saiu do banheiro e ela ficou ali aguardando o filho dela sair. E nada dele sair. E, gente, sério, o que aconteceu nesse caso? Eu vou contar agora. O Steve, ele nasceu no dia 30 de agosto de 1969 em Colchester, Essex, Inglaterra. Bom, seus pais eram Charles e Doris e eles trabalharam, né, como policiais. Quando o Steve tinha 2 anos de idade, ele sofreu um acidente, um terrível acidente. Um dia, a Doris, ela saiu de casa para ir no mercado e sem que ela visse, tá? O Steve, ele saiu atrás dela, da casa. Ela saiu de casa e ele saiu atrás. O problema é que ela não viu que o filho dela estava correndo atrás dela. E ela escutou uns gritos de pessoas. E quando ela viu, o Steve tinha sido atropelado por um caminhão que estava passando ali na rua naquela hora. Bom, ela viu que era o filho dela, ela entrou em pânico, desespero. Ele ficou 1 mês em coma e ele ficou com uma deficiência no braço. Ele tinha um bracinho meio torto, ele era pequeno quando isso aconteceu, mas o braço dele nunca mais voltou assim ao normal, né? Mas o Steve cresceu, ele se tornou um cara super inteligente, super bem-humorado. Os amigos falam que ele era uma pessoa feliz. Adorava jogar boliche, ele adorava também jogar sinuca, né? Gostava muito de nadar, já que eles moravam também, acho que era próximo à praia. E nessa época já, gente, estamos falando aqui de lá dos anos 90, né? Ele já era muito interessado em computadores, né? Bom, a família, num certo ponto ali da vida deles, eles se mudaram para África do Sul. A irmã, o Steve e a irmã Vitória, eles cresceram ali na África do Sul, mas depois de uns anos a família volta para Inglaterra, onde eles firmaram residência no lugar chamado Marske by the Sea. Isso era 1990. O Steve, ele frequentou a escola, ele frequentou também uma organização chamada de Red Car, que auxilia pessoas com deficiência a encontrar emprego.
Então ele estudava muito e ele também se destacava sempre assim como os melhores. A deficiência do Steve nunca foi um problema para ele, apesar dele ter essa deficiência no braço. Acho que eu vou deixar algumas fotos aí para vocês. Isso nunca foi um problema para ele, tá? Apesar do Steve ele ser muito inteligente, ele notava que muitos dos seus empregadores não davam a ele as mesmas chances que davam para outros funcionários. E ele achava que era por causa da deficiência que ele tinha no braço. Tipo, ele tinha essa deficiência no braço, então isso talvez causasse, sim, algumas limitações para ele. E ele sentia que algumas pessoas não davam a ele a mesma chance que talvez outras pessoas que não tinham uma deficiência teriam, né? Então vamos falar um pouquinho agora da última caminhada do Steve. O que aconteceu antes do desaparecimento dele, né? Já falei para vocês que é um caso de desaparecimento. Bom, o pai do Steve, o Charles, naquele dia ele tinha saído de casa por volta das 2 da tarde. Era o dia 28 de dezembro e ele ia andar por volta de 15 quilômetros até o estádio que o seu time iria jogar. E ele era fascinado em futebol, o pai do Steve. Bom, o Steve e a mãe também foram lá encontrar o pai nesse jogo. E quando acabou o jogo, o Steve e a Doris, eles resolveram dar uma caminhada na praia, em Saltburn. Segundo Doris, quando eles já estavam retornando para casa, tipo, eles estavam bem próximo de casa, o Steve disse para ela que ele precisava ir no banheiro. Então eles pararam no banheiro público que tinha ali na praia, que era próximo a um pier da orla. Eles estavam, gente, nesse momento, perto de casa, talvez 1 quilômetro assim de casa. E quando o Steve ele entra no banheiro masculino, a Doris entrou no banheiro feminino. Porém, quando a Doris sai do banheiro feminino, ela não encontra o Steve ali. Então ela pensa assim, bom, ele deve estar no banheiro ainda. Aguardou ali alguns minutos, tá? E ele não chegava. Ela pensou assim, o Steve deve ter ido embora. Bom, gente, isso pra mim é um pouco... como é que eu vou falar? Isso pra mim é um pouco fora da casinha, assim, tá? Não sei se vocês são assim, mas talvez por a gente ser brasileiro, é uma outra mentalidade. Eu nunca que ia ver meu filho entrar no banheiro, eu ia sair do banheiro e ele não ia sair e eu ia embora. Eu ia, no mínimo, entrar dentro daquele banheiro, fosse masculino ou não, pra saber se meu filho estava ali, se ele estivesse demorando, né? Sei lá, se desmaiou, passou mal. Mas o inglês, eles são outra mentalidade do que a gente, né? Os filhos lá, eles vão embora de casa muito cedo, né? Tipo assim, são bem desgarrados. Então, talvez pra eles, isso aqui seja algo normal. Meu filho saiu do banheiro e foi embora, me deixou pra trás. Bom, cada um com seu cada um, né? Mas então ela não viu ali o filho, ela não viu o filho, ela resolveu ir pra casa e ela foi andando. Ela achou assim, talvez o Steve começou a caminhar pra casa sem mim, eu vou pegar ele no meio do caminho. Ela então começou a caminhar em direção à casa dela e imaginando que ela ia encontrar o Steve no meio do caminho, porém isso não aconteceu, né? Ela não viu o Steve no meio do caminho. Então, quando ela chegou em casa, ela também começou a chamar pelo Steve. E não tinha nenhum sinal que alguém tivesse chegado em casa ainda. Então, ela também não acha o Steve ali dentro da casa deles. Não me conformo ainda que essa mulher não entrou dentro do banheiro para saber se o filho dela estava lá. Mas vamos lá. Bom, aliás, essa pergunta, o porquê ela não entrou no banheiro para procurar o Steve, foi muito feita a ela. E ela falou que na época o Steve tinha 23 anos, que ele não era nenhuma criança. Então, que ela não esperava que ela precisasse entrar dentro daquele banheiro. Não interessa quantos anos meus filhos têm, minha filha. Eu ia entrar dentro daquele banheiro com certeza.
Bom, quando o Charles, o marido de Doris, ele retornou para casa e o Steve não tinha chegado ainda, aí a Doris começou a se desesperar e ela percebeu que o filho estava desaparecido. Ela falou, peraí, tem alguma coisa errada. Aí que a ficha dela caiu, gente. Peraí, tem alguma coisa errada. Cadê meu filho? Tava no banheiro, todo mundo sai, eu venho para casa, ele, desaparece. O que aconteceu? E ela foi e contou pro Charles o que tinha acontecido. Então eles pegaram o carro e saíram para procurar o filho. Ela disse que ela saiu na rua, tipo, gritando o nome dele. Steve, Steve, Steve. E não achava. Bom, o Steve, ele era um homem de 1,90 m, tinha cabelos castanhos, olhos azuis. E a última vez que ele foi visto, ele usava um suéter bordô, um casaco azul marinho com capuz e uma calça jeans e um tênis cinza. Bom, após eles procurarem pelo Steve e não acharem, gente, eles foram até a polícia para registrar uma queixa que o filho deles estava desaparecido. Doris disse que ela tinha visto 2 homens entrar atrás do Steve no banheiro masculino, quando ela estava lá esperando ele. E quando o Steve entrou no banheiro, esses 2 homens estavam acompanhados de uma menina. Mas essas pessoas que a Doris diz que viu ali no banheiro, elas nunca foram localizadas, nunca souberam quem eram essas pessoas para ver se eles tinham visto o Steve dentro do banheiro, se tinham visto alguma coisa. Bom, a polícia, ela começou as investigações ali, a procura do Steve e não encontrou nenhuma pista, gente. Foram lá no banheiro, passaram pelo pier, andaram, perguntaram, né? Não é uma cidade grande, perguntaram a várias pessoas se alguém tinha visto, mas nada ali foi relatado. Então, uma testemunha que conhecia o Steve diz que tinha visto ele próximo de casa por volta das 16 horas no mesmo dia que ele desapareceu. Uma outra mulher disse que tinha visto o Steve 2 dias depois, após o desaparecimento dele, saindo com um homem da praia. Era um homem mais velho que usava óculos. Mas a polícia ficou em dúvida sobre esse relato, pois ela disse que ela estava da janela do apartamento dela, e o apartamento dela, gente, apesar de dar para ver a praia, era um pouco distante. Então a polícia ficou meio, será que ela realmente reconheceu o Steve aquela distância toda? Todos os pertences pessoais do Steve ficaram para trás. Não sei se ele deixou em casa ou estava na bolsa da mãe, mas ele estava sem óculos, ele estava sem cartão, ele estava sem relógio, tá? A conta bancária do Steve, ela nunca foi mexida, movimentada. E ele tinha ganhado um prêmio. Lembra que ele fazia um programa lá para jovens com deficiência, para emprego? Então, ele tinha... Gente, naquela época, ele tinha ganhado 1.000 libras. 1.000 libras hoje dá quase 7.000 reais. Então, naquela época ali, 1990 ali, 1990 e pouco, ele tinha ganhado 1.000 libras nesse prêmio. E ele também nunca foi resgatar esse prêmio. Então, se o Steve fosse fugir, né, esse prêmio teria sido resgatado, óbvio. Em 1999, os investigadores, eles receberam uma carta anônima que fazia muitas alegações sobre o que, na verdade, tinha acontecido com o Steve. A polícia disse que nessa carta falava que o Steve estava morto e que ele sabia quem tinha matado o Steve. O conteúdo dessa carta, ele só foi divulgado ao público, gente, em 2020, tá? Então, a polícia recebeu essa carta em 1999. Em 2020, a polícia divulgou o conteúdo dessa carta, só que ela botou muitas tarjas pretas, assim, muitas partes da carta não puderam ser lidas pelo público. Então, muda ali de desaparecimento para suspeita de assassinato o caso do Steve. Na carta, esse autor ele dizia que os pais de Steven, Charles e Doris tinham assassinado o próprio filho. Em 2020, o casal foi preso.
Lembrando a vocês que esse caso aconteceu em 1992. Então, esse caso aconteceu 28 de dezembro de 1992. Os pais deles foram presos em 2020. Nessa carta, o autor dizia que os pais de Steve, Charles e Doris, tinham assassinado o filho. Aí eles foram presos. Eles foram presos depois que esse caso, gente, foi desarquivado. O que sabemos é que a carta, ela serviu como um catalisador para a prisão dos pais do Steve. Não se sabe por que a polícia esperou tantos anos para investigar os pais dele. A identidade da mulher que escreveu a carta, ela nunca foi revelada. Doris e Charles, eles foram liberados depois sob fiança. A polícia, ela fez uma busca intensa na casa dos Clarks, incluindo o jardim e áreas próximas, mas nada foi encontrado. Então, em fevereiro de 2021, esse casal foi inocentado. É muito parecido com o que aconteceu com a Madeleine, né? Daquele caso da Madeleine que sumiu lá em Portugal. Muitas pessoas também apontaram os pais de Madeleine como os autores ali, talvez do assassinato dela, do desaparecimento dela, porque é quase impossível uma pessoa desaparecer, sumir do mapa assim, sem ninguém saber de nada. Bom, após décadas de silêncio, Vitória, a irmã de Steve, ela defendeu os pais num podcast chamado The Missing, que é um podcast que tem sobre pessoas desaparecidas. Ela disse que a casa deles sempre foi uma casa repleta de amor, que ela e o irmão tiveram uma infância muito feliz e que anos se passaram e o desaparecimento do Steve, ele continua sendo um pesadelo para a família, que a família deles nunca mais foi a mesma desde que o Steve desapareceu. Ela falou que não tinha a menor possibilidade dos pais machucarem o Steve. E ela criticou a polícia ali por ter acreditado numa carta e não ter investigado, então, né, se eram verdadeiras denúncias. Porque aí eu até entendo, né, gente? Você vai escrever uma carta, vai falar alguma coisa e a polícia vai acreditar e vai te prender? Bom, o Steve, ele tinha conhecido uma garota num pub que ele frequentava. E os pais disseram que ainda não era um namoro, eles estavam se conhecendo. Tinha uma semana que eles estavam se encontrando. Os pais disseram que não acreditam também que esse relacionamento ali que Steve teve com essa menina tenha algo a ver com o desaparecimento dele, não. Os pais também disseram que ele parecia super normal nos dias que antecederam o desaparecimento e no dia do desaparecimento, que eles não viram assim nada de estranho no Steve. A família, ela deu uma declaração em 2022, onde acredita que um dia ele vai entrar pela porta, mas a cada ano que passa, eles sabem que isso vai ficando cada vez mais difícil também de acontecer. Porque sempre o sonho deles foi que eles entrassem pela porta e ele falasse, eu sei lá, fui embora, fui dar um tempo e voltei. É igual a gente tem aquela sensação que o Michael Jackson vai voltar. Bom, além dos pais, esse caso, ele nunca teve nenhum suspeito, gente. Esse que é o problema também. Nenhuma pista foi encontrada. As teorias são de sequestro, assassinato, suicídio, né? Ou ele ter ido embora por vontade própria. Ou ter começado uma vida também longe dali. Lembra que eu contei um caso aí no Instagram? Da mulher que sumiu por 20 anos e ela estava simplesmente a poucos quilômetros da família, tendo uma outra vida, porque ela não queria mais morar com o marido e os filhos? Pois é. Bom, esse é um mistério que não foi ainda solucionado. Gente, casos de desaparecimento me deixam muito intrigadas. E vocês? O que vocês acham que pode ter acontecido com esse menino? Eu fico pensando, cara, o cara entrou dentro do banheiro. A mãe dele foi pra casa. Depois entraram nesse banheiro, não tinha nem pista dele. É muito complicado entender isso. Mas mais complicado eu acho a mãe dele não ter entrado no banheiro pra saber se o menino tava lá. Eu fico tão nervosa com essa parte. Nossa.
Mas é isso. Vocês conheciam o caso do Stephen Clark? Deixem nos comentários.